pessoal, relembrando um pouquinho sobre os números inteiros é a união de todos os números naturais com os inteiros negativos, ou seja, temos o seguinte conjunto, certo? Os números naturais, representados pelo nzinho, são quem? São todos os números começando pelo zero, positivos, certo? Então, é todos esses conjunto de números aqui na frente, junto com os negativos e ao mesmo tempo inteiros, certo? Os inteiros são a união desses dois, os números naturais mais os inteiros negativos. Se eu fosse representar na reta numérica, eu sempre começo e me localizo pela origem. A origem da reta numérica é o zero, nosso ponto de partida. Para a direita, a gente tem os números positivos e para a esquerda temos os números negativos, certo? Cada separaçãozinha dessa, cada distânciazinha dessa corresponde a uma unidade que eu estou andando, certo? Então aqui eu tenho uma unidade para trás, então voltei uma para trás, eu estou no menos 1. Se eu voltar duas, eu vou estar no menos 2, ok? E dentro das operações com os números inteiros, a gente temos que relembrar algumas importantes, como a multiplicação e divisão, que envolve os números inteiros, certo? Lembram, quando eu estou multiplicando e dividindo, eu tenho que seguir alguns procedimentos, alguns cuidados na hora de realizar algum cálculo. Por quê? Por causa do jogo de sinal, certo? Como eu estou trabalhando agora números positivos e números negativos, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, o primeiro cuidado aqui, primeira propriedade que a gente temos que relembrar, quando multiplicamos e dividimos números inteiros, temos que não atentar ao jogo de sinal. Como é que funciona o jogo de sinal? Toda vez que eu estiver multiplicando um número positivo com um número positivo, o resultado é positivo. Toda vez que eu estou multiplicando um número positivo com um número negativo, resultado negativo. Quando eu multiplico um negativo com um positivo, também resultado negativo. E quando eu tenho um número negativo que multiplica um número negativo, resultado é positivo. Isso também vale para a divisão. Dividindo dois números positivo, resultado positivo. Dividindo um número positivo por um negativo, resultado negativo. Dividindo um número negativo por um número positivo, resultado negativo. E quando eu divido dois números negativos, resultado positivo. Ou seja, a multiplicação ou divisão com sinais iguais, quando os sinais estão iguais, resultado positivo. E sinais diferentes, resultado negativo. Tudo bem? Quando temos potências com base ou expoente inteiro, temos que atentar a alguns casos, certo? Então, quando eu estou trabalhando com as potências, certo? Um número elevado a outro. A base é o número que repete, o expoente é a quantidade de vezes. Potência com base negativa elevada a expoente par, ou seja, imagine que eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado a 6, ou seja, o meu expoente, certo? Meu expoente sendo par. O que acontece? O resultado sempre vai ser positivo. Por quê, professor? Porque toda vez que eu multiplico um número negativo por ele mesmo, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. E aqui,
menos 3, que multiplica menos 3, que vai multiplicar menos 3, 6 vezes, certo? Se eu fazer esse jogo de sinal, menos com menos, mais, menos com menos, mais, e menos com menos, mais. Multiplicação de mais com mais com mais, resultado também é positivo, ok? Então, sempre que tiver uma potência com base negativa elevada a expoente par, o resultado sempre é positivo. E quando eu tenho uma potência de base negativa elevada a um expoente ímpar, certo? Então, aqui, menos 5 elevado à terceira, ou seja, um número ímpar, e menos 1 elevado à terceira, ou seja, outro número ímpar. O que acontece com esse resultado? Menos 5 vai multiplicar menos 5, multiplicar menos 5 3 vezes. Menos com menos, mais, e esse mais com menos daqui, resultado negativo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Ou seja, sempre que eu tiver uma potência com base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado sempre é negativo. Menos 1 multiplica por menos 1, multiplica por menos 1. É o mesmo caso. Menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Ok? Então, tomar cuidado com o jogo de sinal quando a gente estiver trabalhando com potências. E quando eu tenho potência elevada a um expoente negativo, que troca o caso. Agora eu tenho, por exemplo, 5 elevado a menos 3. Ou, no caso, se for uma fração, 1/3 elevado a menos 2, onde agora o meu expoente que está negativo. O que acontece? Toda vez que a gente trabalha com expoente negativo, a gente diz que tem uma inversão na base. Ou seja, se eu tenho A sobre B elevado a um expoente negativa, o numerador transforma em denominador e o denominador transforma em numerador, certo? Então há uma inversão na base, a gente inverte a base, tá? No nosso primeiro caso aqui, 5 elevado a menos 3. Se não aparece nada embaixo do 5, tem um 1 escondido. Esse sinal negativo aqui vai inverter a base, ou seja, vai ficar 1/5 elevado à terceira. Se elevado à terceira, ele vai multiplicar ele mesmo 3 vezes, certo? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes... Desculpa, 5 vezes 5 vezes 5, 125, tá? O sinal negativo só serve para inverter a base. Aqui, o sinal negativo inverte a base, então o 3 vai para cima, o 1 vai para baixo. Continua elevado ao quadrado. 3 sobre 1, que multiplica 3 sobre 1. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. O 1 embaixo não preciso colocar, tudo bem? Então, toda vez que eu tiver uma potência com o sinal, com o expoente negativo, esse sinal negativo ele só vai inverter a base. Depois que eu inverti a base, eu continuo calculando a potência, certo? Um último exemplo. 2/3 elevado a menos 1. Sinal negativo inverte a base. Elevado a 1. Tudo elevado a 1 é ele mesmo. Então, continua 3/2 agora. Antes era 2/3, passou a ser 3/2. Tudo bem? Outro caso é quando a gente temos raízes com radicando negativo,
só irá existir resultado se o índice da raiz for ímpar. Ou seja, quando eu tenho lá menos 125 raiz cúbica de 125, ou seja, o meu índice, certo? Ele é ímpar. Se o índice for ímpar, existe resultado. Qual que é o resultado nesse caso? Menos 5. Por que menos 5, professor? Porque menos 5 elevado à terceira é menos 125. Outro exemplo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 ao cubo é menos 8. Então, números negativos dentro da raiz só irá existir quando o índice for ímpar. O que acontece aqui? Olha esse segundo exemplo. Caso o radicando for negativo o índice da raiz for par, então não irá existir resultado, pois não existe um número que multiplica ele mesmo e o resultado é negativo. O que significa? Se eu tiver raiz quadrada de menos 4, que número que vai multiplicar ele mesmo e dar menos 4? Porque 2 vezes 2 dá 4. E menos 2 vezes menos 2 também dá 4, certo? Então não tem um número que vai multiplicar ele mesmo e me dar um resultado negativo, tá? Então, nesse caso, a gente diz que não existe solução, ok? Outro exemplo é a raiz quarta do quê? De 16, de menos 16. Que número que multiplica ele mesmo 4 vezes seguida e dá menos 16? Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. E se eu pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, também dá 16 positivo. Não existe um valor que multiplica ele mesmo 4 vezes e o resultado é negativo. Então, por isso que a gente diz que ele não existe. Tomem muito cuidado. Não existe resultado para raízes negativa quando o índice for par. Tudo bem? Bem, pessoal, espero ter relembrado e ajudado vocês com essa revisãozinha de números inteiros. Ao longo das aulas a gente vai trabalhando melhor. Um abraço, até mais.